Dialogar sobre educação. Aprofundar o olhar, estimular reflexões e ponderar a respeito não apenas do conceito de educação, como também vinculá-lo a um processo de autoconhecimento, sem deixar de lado abordarmos também, sempre que importante, que necessário, sistemas e o sistema educacional. Aquilo que está relacionado a todo um fator de condicionamento e hipnose coletiva. Vamos para esse último episódio, fazer um fechamento dessa apresentação sobre a Alice Nator e atualizar, né, em que ponto estamos. A Alice Nator já tem 7 anos de fundação, mas a gente está organizado como uma associação de aprendizes da autodireção desde 2022. Então já está gravando, né? A LC não é um espaço físico. A LC Nator é o que acontece quando a gente se reúne e traz essas ferramentas, né? Essa forma de se relacionar, de conduzir o aprendizado, de propor a dinâmica das interações entre as pessoas a partir dessas ferramentas. A Alice Nator já tem 7 anos de fundação, mas a gente está organizado como uma associação de aprendizes da autodireção desde 2022. Então, como associação, são 4 anos. A gente está arrumando aí para um 3º mandato já de diretoria. E em 2024 foi o nosso último evento presencial, né? Em março de 2024. E dali a gente teve alguns desafios, principalmente em relação à sustentabilidade de tudo isso, né? A como que a gente quer conduzir as coisas, que tipo de público a gente quer ter, que tipo de atuação a gente quer ter. Mas um insight que a gente teve, e a gente chegou à conclusão de que a LC não é um espaço físico. A LC Nator é o que acontece quando a gente se reúne e traz essas ferramentas, né? Essa forma de se relacionar, de conduzir o aprendizado, de propor a dinâmica das interações entre as pessoas a partir dessas ferramentas. Então, a partir de 2026, a gente está nesse processo de transição. A LC está mudando de sede. A gente está vindo do sul de Minas para Bragança Paulista, porém a gente é um projeto híbrido. Isso está no nosso estatuto social também. Então, há a necessidade da gente ter uma sede, até porque a gente precisa ter ali dentro dessa formalidade estatutária também, né? Mas também para nós é importante, né, saber qual que é esse local de existência. Mas a gente é uma comunidade híbrida, porque a nossa pauta ela é muito nova ainda no Brasil. Ainda. O que a gente quer prezar é pela qualidade do que a gente faz, para não perder a essência dos valores e dos princípios que a gente acredita. Porque se a gente entra num modelo de venda, num modelo escolarizado, num modelo que
Tem até os cursos aí do marketing digital e dos negócios digitais e de como se vende e como se faz isso. A gente entende que perde a característica que é o que a gente tem de mais valioso. E é essa sensação de exclusividade, de ser algo personalizado, de ser algo que vai sendo construído com cada grupo, com cada pessoinha que chega, né? E isso para um público em geral às vezes acaba sendo mais difícil de entender, porque as pessoas estão acostumadas a comprar uma coisa pronta, né? Como mesmo que seja um produto abstrato no sentido de ser um curso, de ser algo, né? Mas elas querem, ah, não, eu vou consumir isso e eu vou chegar nesse resultado. E a gente não promete resultados, a gente promete, né? Com Vai certeza, provocar uma Su. É, reflexão, vai provocar às vezes até uma revolta de falar, não, não, isso eu não aceito, mas mexeu em alguma coisa. E dali o resultado disso é todo um acompanhamento que a gente vai fazendo dessas reflexões para a gente chegar em algum lugar. eu percebo que, por isso, a ressonância com o trabalho que eu realizo e com essa abordagem, que é uma abordagem nova, e, ao mesmo tempo, muito antiga, dentro de uma perspectiva que envolve a inteireza do ser, a essência. Então, se formos perceber a sintonia que há entre o trabalho que eu desenvolvo, a, a ser essência, que é essa abordagem autoral, que tem essa relação com valores essenciais e com um movimento que ele é educacional, porém dentro de uma perspectiva que envolve a espiritualidade e a consciência. Então, essa estrutura que eu, vez que outra, eu digo que é para um novo paradigma, é para uma nova terra, é para a quinta dimensão, é para uma oitava superior, que é esse processo em que Gaia está transitando para um outro patamar, para um outro paradigma. E quando a gente olha para esse movimento, ele não tem volta. É como que seres que eu chamo de sementes estelares que estão despertando para essa verdadeira inteireza de ser, essa essência, eu percebo, Su, que é um estado vibracional. Isso que você disse que não é um lugar especificamente, é o acesso, o atingimento de um estado vibracional que dá essa condição, essa permissão para emergir aquilo que já é, da inteireza do ser. Então, esse processo, que o nome, né, o conceito é de aprendizagem, eu vejo como um recordar, com um relembrar daquilo que já é, da própria essência. E a gente vai falar muito sobre isso. Hoje, a proposta é que você traga também alguns referenciais do que podem contribuir as ferramentas ágeis, né, para esse trabalho. E é um tanto paradoxal, né, Su, porque ainda para muitos, e até para mim, essas ferramentas, tecnologias, elas, não é que elas conflitam, mas é necessário que tenhamos disciplina para não ficarmos dependentes delas, né? Por isso que eu estou sempre com caneta, eu estou sempre escrevendo também, Sim, eu coloco o pé na grama, eu vou para a natureza, e aí equilibrando com esses recursos que eles são maravilhosos, mas que precisamos utilizá-los com sabedoria. Eu passo a palavra para você e a gente vai fazendo meio que um bate-bola, assim, né? O que eu percebi tá que eu posso bom. contribuir, a gente está desenhando uma parceria, e isso demanda, né? Ela é progressiva, a gente está nesse processo. Há uma sequência, né? Uma maturidade nesse Sim, é processo. o fechamento do princípio. O fechamento do princípio, um novo nível, a subida de nível.
Vamos lá. Olha, Alci, uma coisa que você falou e que eu vejo que hoje em dia está muito mais nítido para mim é Hum, que quando a coisa é em si nítida, concreta, verdadeira, visível, palpável, ela pode ter uma explicação espiritual, ela pode ter uma explicação científica e ela pode ter várias vertentes e perspectivas do modo do olhar para o que aquilo vai ter. Mas ela é funcional e inteligível por qualquer uma dessas vertentes, né? Eu hum, sinto que eu passei por muitas coisas na minha vida e teve um período que eu estava com uma linguagem, com uma visão mais espiritualista. E depois também, por conta dessa necessidade de me comunicar com cada vez mais pessoas de diferentes meios e com diferentes pensamentos sobre o mundo, porque eu acho que o papel do educador e da educação é esse. Talvez não das pessoas, que não estejam na área, mas quem pensa em educação, quem trabalha com educação, é seu papel, sim. Saber estar e se comunicar e se colocar diante de diferentes públicos, né? Entender com quem a gente está lidando, que tipo de palavras, que tipo de cultura, que tipo de forma de comunicar vai atingir melhor aquele público, né? Então, eu também fui estudar as metodologias ágeis dentro desse ambiente mais formal, mais das organizações, das empresas, e a conclusão que eu chego é essa, né? Tanto a mesma explicação que você trouxe, mais espiritualista, de uma questão assim, mais sutil do desenvolvimento, quanto essa explicação mais científica, é, a gente pode chegar nesse entendimento de que o ser humano, a humanidade, ela passa por etapas de evolução e de transformação. E quando a gente vai falar sobre as ferramentas ágeis, eu brinco muito sobre isso, porque primeiro que as ferramentas ágeis, elas são criadas pelos criadores de softwares, elas são desenvolvidas ali por pessoas que estão pensando dessa tecnologia hum, que depende da energia elétrica, essa tecnologia mais, sei lá, de internet, né, de computador e tudo. É, mas ela chega à conclusão que você falou também no começo, mas eu preciso do meu caderno aqui e tal, né? Então, os criadores de softwares, a galera que é altamente tecnológica, futurista, que está criando as coisas, utiliza dos post-its e da caneta para isso. colocar lá na parede e planificar o pensamento, né? Que eu acho que é muito incrível. Para mim, a maior tecnologia que existe, não existe outra, é isso aqui, Eu concordo inteiramente. É a que eu mais sabe? trabalho, é a que Para eu mim, mais essa é a exploro. mais É, alta tecnologia que a gente ainda não conseguiu entender, né, direito. A ciência não explica um monte de coisas, processos de cura. E sim. como eu trabalho muito com imersão, com processos de grupo, o que as pessoas sentem e o que elas vivem, elas vão chegar em casa, elas vão contar, elas vão explicar, elas vão olhar as fotos, mas o que acontece ali não tem explicação. Não é uma coisa verbalizável, é uma coisa que você precisa viver e sentir na tua pele, né? Essa Claro. tecnologia do afeto, do ouvir, do olhar, do compreender, da troca, do aprender junto, né? Então, nessa perspectiva do ágil, da aprendizagem ágil, da autodireção, junto com as ferramentas ágeis, é, a gente não está falando sobre currículo e metodologia. Como que é normalmente, né? Vamos pensar a escola, né? Todo mundo passou, então não é difícil, né? Você chega lá,
Já tem o tal do currículo, quer dizer, você precisa saber isso é uma lista enorme de coisas que precisam ser ensinadas, e tem lá a figura do professor que vai pegar tudo aquilo e vai. Me desculpem os professores, eu também sou professora, mas a gente vai pegar e vai ter que milagrosamente enfiar tudo isso na cabeça das pessoas, como se fosse possível a gente pegar um machado, rachar a cabeça, enfia tudo lá dentro e fecha, né? E seja lá o que Deus quiser que vai acontecer lá dentro, né? Claro que eu estou usando uma metáfora, estou brincando aqui, mas se a gente for olhar isso ao pé da letra, é como se fosse possível, sabe? Você pegar a cabeça de alguém, abrir e colocar um monte de coisa, que o Paulo Freire chamaria de educação bancária, né? Como se o conhecimento fosse um depósito de coisas e a gente fosse realmente um computador que vai arquivando aquilo e pronto. E agora com as IAs, né? Pronto, e depois sai ali o resultado desejado. Só que não, né? Por isso que o ser humano é a mais alta tecnologia. Porque ele não tem esse controle. A gente não é um computador. Os computadores foram inspirados no nosso cérebro, mas o nosso cérebro não funciona como um computador, né? Bom, então falando sobre as ferramentas da aprendizagem ágil, eu vejo que nesse mundo também existe uma visão colonizadora de que o complexo, o erudito, o altamente difícil de se entender, que é acadêmico, que é elaborado, que isso é a evolução do conhecimento. Como se o conhecimento fosse algo que quanto mais complexo, mais inteligente você é. Então, toda aquela complexidade acadêmica, e às vezes até no mundo dos negócios, você vê milhares de reuniões e milhares de planilhas e ferramentas e coisas assim. Parece que é para aquilo parecer que é tão importante que se torna inacessível para os leigos, né? E dentro das metodologias ágeis, o princípio é diferente. Se ele é tão simples e inteligível por uma criança, por um idoso, por um leigo, por um adulto, isso é altamente tecnológico, porque ele vai atingir justamente essa comunicação e o objetivo maior das ferramentas ágeis é coordenar, principalmente, trabalhos em coletivo. Então, tem a perspectiva da colaboração. É muito fácil a gente ter um chefe lá que manda em tudo e tá todo mundo ali obedecendo. Assim é muito fácil você liderar, você, sei lá, ser diretor de uma escola, você ser diretor de uma empresa. É muito fácil assim. Mas e numa perspectiva em que as pessoas têm o direito de se colocar inteiras ali? Que elas possam colocar os anseios delas, aonde elas desejam estar atuando dentro daquela empresa, dentro daquele projeto. Que tipo de estudo, de conhecimento elas querem estar pensando no ambiente educacional? Que tipo de coisas eu quero aprender? Mas isso aqui não está no currículo? Não, não está. E aí a gente vai ter que pensar como é que faz isso, que jeito que aprende, né? Então, as ferramentas ágeis, elas têm esse quê da autodireção, que é em cada organização, isso a gente está falando de utopias, né? De ferramentas, as ferramentas elas não são nem boas nem ruins, né? Enfim, isso tem todo um atravessamento de como as pessoas vão utilizar. Mas elas estão trazendo essa perspectiva de que ali, dessa forma, as pessoas conseguem se expressar, se ver ali, que a gente chama de agência, né? Elas se veem dentro daquele sistema, mas como com a sua agência, com a sua possibilidade de opinar, de olha, eu acho isso, eu acho aquilo, sem ser só uma obedecedora de ordens, e ao mesmo tempo não ser algo para atender a fins pessoais. Porque também, quando a gente pensa propriamente, até no sistema democrático, cada um tem que vender o seu próprio peixe, né?
Então, a minha argumentação é o que vai convencer o Alci, a todo mundo, né, daquele coletivo a escolher uma ideia e a votar por aquilo, e a maioria ganha. Parece simples também, matematicamente. Vou fazer algumas interrupções para aproveitar a tua fala, para eu colocar algumas inserções que são importantes. A indução do que significa inteligência já foi manipulada lá atrás. Então, desde o desengessamento conceitual de uma palavra, por exemplo, que é manifestar inteligência, uma astúcia, uma, uma agudeza de percepção, e você trouxe há poucos instantes atrás, na tua fala, a agência, né? Ser agente. Só que se aqueles seres ou crianças ou mesmo adultos que estejam predispostos a se trabalharem, quando passarem a beber dessa fonte, já vamos pensar na parceria ALC Nature e abordagem Ser Essência. É importante já compreender como é que se pode expressar essa agência a partir da vontade própria. Mas você mencionou há pouquinho tempo atrás sobre não pode ser uma vontade pessoal. Eu percebo que é o equilíbrio, as necessidades pessoais, elas precisam estar Sim, presentes com a contemplação, digamos, do coletivo, mesmo que sejam três pessoas, a partir de duas pessoas já é um coletivo. Mãe e filha, sim, pai e filho, ou uma família, ou um grupo. Eu sempre olho para pequenos grupos, porque eu trabalho com pequenos grupos, fica menos difícil de haver uma coesão, um ambiente seguro, e que o que predomina, que predomine naquele contexto, daquele encontro, daquelas falas, será o diálogo e não o debate, que foi uma fala tua há pouquinho tempo atrás também, que cada um quer vender o seu peixe, e não é por culpa, não é é por condicionamento. Mas como é que a gente muda exato. isso, Su? Primeiro, trazendo à tona que esse condicionamento existe. Só que se a pessoa, vamos falar de adultos agora, não tiver uma autoobservação, uma autovigilância, ela vai, sem querer, sem dar-se conta. Se ela não estiver vigilante, até por defesa, né? Por procurar encontrar um lugar no mundo, né? Um lugar ao sol, ela vai querer disputar alguma coisa. Então, eu vejo que não é uma dificuldade assim tão grande, mas quando a gente começa a trabalhar as bases desde o conceito e que cada integrante que seja responsável por essa agência, vamos falar de agência, pela autoobservação, vai ficar mais fácil, porque senão vai ficar aquele conflito com o poderio externo, Exato, com o sistema externo, com o governo, com o sistema político, exato. sendo que está dentro. O inimigo, entre aspas, né, está dentro. Eu sei que isso é um pouco complexo, mas essa é a verdade. A gente vai aprofundando essas questões, né? E chega um momento em que naturalmente essa agência ela vai emergir, naturalmente ela vai emergir. Quando Sim. rompida essa essa barreira, né? Essa casca. Não é uma coisa tão Sabe, fácil, né, Su? sim, sabe quando a gente está aprendendo a dirigir? E Aham. aí Isso. a gente tem que ficar pensando, Vou peraí, andar de agora eu bicicleta, tenho né? que pisar na Sim. embreagem e não sei o quê. E aí, nossa, errei o tempo aqui, morre o carro, né? Uhum. Então, as ferramentas da aprendizagem ágil, elas são um suporte para a gente fazer essa mudança de forma de se relacionar, que é através de uma linguagem. Então, assim,
eu poderia vir aqui e explicar, olha, a ferramenta que a gente tem aqui é o Kanban, a outra ferramenta que a gente tem aqui é o quadro de maestria. Todas as ferramentas, elas são muito simples e o princípio delas é semelhante. Sim. O que eu tenho falado muito e que eu tenho visto, que eu acho que acaba acontecendo no corporativo, é a gente pega, e isso pode acontecer não só com as ferramentas ágeis, quanto com qualquer outra coisa, né? Mas é Uhum. muito fácil também de se pegar estas ferramentas e utilizá-las de forma escolarizada, Isso, entende? essa é o risco. Isso. Então, não é sobre a ferramenta em si, Hum, é sobre a forma como existe esse trabalho que você falou muito bem aí, interno, né? uhum, De colocar atenção, porque assim, a gente está o tempo todo é, cometendo atos, né, de desrespeito ao outro. A gente naturalizou um jeito de viver, né, que a gente fala muito da autodireção e de um consentimento radical em relação a compreender as bordas, né, até onde está a minha fronteira, né, de é, invadir, sobrepor as suas escolhas, a sua integridade, a sua pessoa. Só que isso, para mim, hoje em dia é uma coisa muito nítida, muito claro de entender. Só que uhum, como a gente vive e viveu a vida inteira numa sociedade escolarizada, principalmente quando a gente está falando de crianças, o poder sobre ele é muito utilizado, né? A manipulação, manipulação no sentido, é com amor, mas você tá usando de manipulação porque a gente foi educado assim, e aí a gente vai criando formas. Então, as ferramentas, num primeiro momento, quando as pessoas vão vivenciar isso pela primeira vez, é um pouco chatinho, assim, no sentido de que, peraí, para, isso aqui, por que que você está fazendo isso assim? claro. Aonde que mexe, né? Então a gente fica ali, É, mas é justamente para dar esse suporte, para que a gente faça essas pausas, para olhar o porquê e como a gente está fazendo cada uma das coisas que a gente está fazendo. tá. Eu penso que seja o momento, isso vai ser muito importante para quem vai nos escutar depois que eu subir essa gravação, é o seguinte, vamos partir do básico, para que fique muito claro, a tendência é a generalização, e você sabe disso, em se tratando de escola, que, via de regra, todo mundo precisa de escola. Todo mundo tem direito a aprender, né? A ir para a escola. Tá? Só para situar o contexto. Sim, Aí você cita, eu compreendo perfeitamente, só que tem muitas pessoas que não escutaram esse contraste ainda de escolarizado. Foi escolarizado. E aí pode ressoar um conflito. Como assim? Tá, mas escola é necessária, mas ser escolarizado é uma coisa ruim. Vamos esclarecer um pouco. Eu quero que você traga o que significa, o que caracteriza esse contexto de quem foi escolarizado e os danos. Eu sei que é impactante isso para a verdadeira expressão e manifestação da essência do ser, sem que ele seja doutrinado, que ele manifeste a sua potência, a sua grandeza, porque na visão que eu tenho, o conceito de escolarização, nesse sentido que foi manipulatório, foi um dano. Só que para compreender isso, muitas pessoas não, elas ficam ou sem escola ou com escola. Como é que a gente sobe de nível para que sim. as pessoas que nos escutem diferenciem e não levem para um lado negativo? Ela está dizendo que escolarização é má. Explica isso um pouco para quem Bora vai nos lá. escutar. Vamos lá. Muito boa essa pergunta, inclusive, né? É, A escolarização, ela é um artefato do capitalismo industrial.
E se as coisas fossem tão 8 ou 80, o certo e errado, né? O preto no branco, ficava bem mais fácil. Vai lá, isso é bom, sai pra lá. Né? Isso é bom, fica aqui. Isso é ruim, sai pra lá. E aí ficava bem fácil da gente tomar decisões e fazer escolhas na vida. Mas acontece que é tudo muito emaranhado, né? Então, a escolarização, ela surge como um artefato do capitalismo industrial, com esse interesse de massa, né? E propriamente de preparar os operários para o mercado de trabalho. É para isso que surge a escolarização, né? E daí, nesse sentido, ela vem carregada, e aí eu gostaria até de deixar aqui, se você quiser depois deixar no link, Elci, dois filmes de Tá, indicação que estavam na sua fala. Um tá bem. deles se chama Escolarizando o Mundo, é um documentário riquíssimo, e Uhum. o outro se chama Danos Escolaterais, Excelente. Tá. né? Que é, junto com essa ideia de escolarização, a gente precisa o quê? Padronizar. Precisa ter uma visão eurocêntrica, branca, de consumo, de modo de vida, de gênero, de tudo, para que isso seja um processo de massa vendável. Então, nesse livro Escolarizando o Mundo, ele vai trazer o quanto que, e aí eu vou falar mais uma vez do Paulo Freire, que ele também trouxe essa ideia, o quanto que essa escolarização não está olhando para esse indivíduo na sua individualidade, na sua qualidade única ali, da onde ele vive, do que ele come, que roupa que ele gosta de vestir e quais tipos de conhecimentos vão ser importantes. É uma grande ilusão a gente achar que as crianças que moram na zona rural vão receber a mesma educação do que uma criança que está em São Paulo e vai ser tudo bem para elas. Isso é sobre é uma forma de colonizar o outro também. Porque eu fui professora de zona rural Uhum. e eles mandavam livros quando as crianças são pequenas, principalmente, né? Que falavam de profissões, de animais, de lugares que essas crianças nunca, jamais nem sabiam, nunca nem tinham visto. A alfabetização se tornava algo muito mais complexo, porque elas estavam com foca. Gente, o que que é foca para uma criança que está acostumada, sei lá, F, né? Comer farinha, entendeu? Farinha F, farinha. Mas foca. Então, eu estou fazendo um exemplo bem simples aqui, que a gente pode se aprofundar para além, né? Então, a escolarização, ela tem a ver com essa formatação de um modo de fazer e ela acontece através da ensinagem, que é justamente aquilo que eu falei no começo também, que tem um currículo pronto, a gente abre a cabeça ali do indivíduo, coloca tudo dentro e fecha. E agora você vai ter que atender ao que o mercado espera, né? Uhum. E é isso, cada vez mais tem sido opressor, abusivo, os métodos, né? Então, assim, mesmo que as pessoas que trabalhem com educação, os professores, eu não acho que as pessoas não gostam de crianças, ou que são pessoas más ou ruins, né? Tá todo mundo reproduzindo aquilo que aprendeu. Mas a partir do momento, como educadora, que eu olho para essa narrativa e falo, "Ah, me ensinaram assim, desde quando eu era criança, e eu aprendi assim, assim na faculdade. Mas, de repente, quando eu fui mãe, eu comecei a trabalhar mesmo com jovens e crianças, e aí existe aquela frase famosa que todo mundo diz: Ah, mas essa juventude de hoje, pelo amor de Deus, ninguém quer nada com nada, né? Que já é uma postura já de se colocar em um lugar melhor, de achar que a gente é melhor, sabe? Ou então aquela frase assim: Ah, quando você virar adulto, você vira gente, né? Criança não tem que nada, criança só tem que obedecer, né? O quanto que isso vem da escolarização
e vem como um chip internalizado de que é normal, então você vai para a escola para quê? Para aprender a obedecer, para ficar enfileirado, para pedir licença até para ir no banheiro, para pedir permissão para você existir. Será que eu posso? Porque a criança rapidamente ela vai perdendo aquela espontaneidade, porque justamente isso, ela tem que ficar enfileirada, ela só pode falar na hora que dão a palavra para ela, ela só pode ir no banheiro na hora que decidem, ela só pode comer na hora que mandam. Então, educação é algo que todos nós precisamos, ainda mais no mundo que a gente está vivendo, do século XXI, com tantas coisas, né? A gente precisa de uma educação, aí eu acho que aí que é a conexão com o seu trabalho, de uma educação que tire os óculos que estão embaçados, né? De uma educação, justamente, que você falou também, que nos leve a cada um encontrar sua própria essência e trabalhar em máxima potência. Porque se isso E aí- aqui é a mais alta tecnologia que a gente tem e a gente está utilizando 1% da potência que essa tecnologia pode atingir, imagina se a gente consegue oferecer a plenitude e não é a gente que está oferecendo, entende? A plenitude não é algo que eu ofereço a plenitude, não. Eu só respeito e mudo a forma como eu conduzo os processos de aprendizagem para que cada ser floresça por si só. Não é o isso entra, professor que é, vai tirar do isso, outro. isso entra naquilo que eu vou abordar em breve, que tem uma relação intrínseca ao trabalho que eu realizo, que é uma engenharia de consciência. Então, não é meramente a reprodução de algo que veio para ser reproduzido, porque aquela é a linha que deve ser seguida por um professor ou por um pedagogo, está seguindo uma instrução que vem de um nível superior, entre aspas, mas sim, aí entra no espectro que tem, assim, até uma simplicidade quando as pessoas passam a compreender. Eu abordo valores supremos da consciência. Vou citar só um exemplo. A base, a base para as crianças conviverem com outras crianças. Então, se fosse olhar para algo que eu acho que não seria utopia, é bastante realizável, ah, as crianças estarem em um ambiente em que, desde pequenininhas, elas fossem respeitadas, na sua essência. Porém, como elas estão, se espelhando nos adultos, os adultos precisam a ser mais verdadeiros e não mentir para as crianças. Por quê? Eles serão os responsáveis. Tem algumas coisas que eles vão ter que dizer não, não, porque isso Isso. é risco, é perigo. Mas escutar a criança, respeitar a criança e a partir dessa relação, manifestar sem dizer, olha, agora eu estou manifestando respeito para com você. Simplesmente ser o exemplo disso. Eu sei que não é uma coisa fácil, porque Sim. os adultos também foram doutrinados, foram escolarizados a reprimir, a bater, a punir, a dizer que quando é adulto que você vai aprender a ser gente, porque, né, os adultos não têm culpa disso, né? Não é culpa. Vamos tirar a palavra culpa e trazer a responsabilidade. Agora, se nós olharmos, né, que eu compreendo que a proposta, o propósito e a abordagem do ALC Nature é trazer essa perspectiva, essa possibilidade, tanto para pais, para famílias, quanto, digamos assim, que alguma estrutura de ensino eh, se interesse em fazer uma transformação na sua estrutura ali. Eu sei que é é É utópico de um certo possível, é modo, mas possível. é possível. Mas se nós olharmos para
para esse rompimento com a mecanicidade que se tornou o sistema, o modelo, o sistema de ensino. Se olharmos para esse rompimento com coragem, precisa ter muita coragem, a partir da mudança interna, inclusive de professores, de diretores de escola, eu vejo que essa mudança, ela precisa ser de baixo para cima, não colocando assim, só para ter uma referência, né? É, eu Em diria escala mais interna, ainda, o que você diz? além de dentro para fora. De dentro para fora. Porque sempre vai ter as hierarquias e o sistema, ele, do jeito que ele está estruturado e organizado, tá tudo errado. Mas se internamente, como educadora, por eu conseguir fazer esse movimento, é Uhum. possível que as pessoas façam, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está olhando para as crianças, a gente tem um olhar muito grande para como se dá a relação entre esses adultos, né? Porque ouvindo você falar, você falou do adulto, eu falei, nossa, a primeira coisa que a pessoa adulta precisa fazer é se tornar adulta, né? Sim. Porque o que menos a gente tem são adultos que estão ali funcionais. Eu estou falando de uma maneira geral no mundo, né? Que sabem se autorresponsabilizar pelos seus atos, que têm equilíbrio emocional. Então, eu acho que 60% dos problemas que eu vejo escolares, assim, ou dos não, assim, como você falou, a criança, ela precisa de um adulto para zelar por ela. Então, assim, se a criança está correndo um risco de vida, vai cair de um lugar alto, ou tem Uhum. fogo, ou sei lá, sim, o adulto ele precisa fazer essa contenção ou acompanhar se ela estiver utilizando alguma coisa que possa ferir, para que ela aprenda a utilizar aquilo. Isso é um tipo de posicionamento correto, né? Mas acho que 60% de todos os outros nãos que não envolvem questões de risco de vida são sobre adultos se comportando de forma infantilizada, no sentido de não, porque eu quero que seja do meu jeito. Eu vou te Tá, falar como é que eu vejo e você vai me dar um feedback para ver se tem ressonância com essa nova fase do ALC Nature. Vamos olhar para o Nature, para o projeto ALC Nature, em uma nova fase. sim, Como é com que eu certeza. vejo? Como é que eu vejo no meu, na visão que eu tenho, na perspectiva que eu venho abordando, que ela tem essa relação com uma engenharia de consciência e que até há muitos anos atrás eu já falava em letramento consciencial. É uma educação preparatória. Olha assim, a, a objetividade dessa frase. Eu vejo desse modo: uma educação preparatória para a transformação e a liberdade soberana. Por que que eu trago essa menção? Uma educação preparatória para adultos, primeiramente. Eu vejo, eu tenho essa visão, eu não Uhum, separo as crianças, elas podem estar junto ali já bebendo, interagindo, mas o foco será as crianças dentro dos adultos que precisam ser curadas e exato. libertadas Isso e dessa mesmo. escolarização. Então, Isso mesmo, Alci. nessa visão que eu tenho, e está muito nítido agora conversando contigo, é uma educação preparatória para a transformação e para a liberdade soberana. A liberdade soberana, que é essa agência para a manifestação dessa potência, sem que ela seja uma explosão, e sim algo que floresça, né? Como o desabrochar de uma bela flor, um florescer do ser, é necessário que haja esse percurso. E a gente fala muito de travessia, a gente fala de processo, confia no processo. Eu vejo
esse processo, essa conceituação com essa frase. Então, até eu quero trazer outras vezes e abrir para perguntas, falar sobre um trabalho que ele tem um cunho pedagógico, que eu não vou esmiuçar aqui, mas tem relação com uma proposta e um propósito que é do oitavo raio. Então, eu não vou falar agora sobre isso, mas eu já vou deixar o gancho porque eu vou fazer uma abordagem, um vídeo, áudios, falando só sobre oitavo raio, preparação para uma autotransformação, que é ir dissolvendo essa, essa máscara, essa roupagem do velho paradigma, onde predomina escassez, medo, disputa, conflito, reatividade. Então, é o desfazimento, a dissolução, essa preparação é um modo de alquimia, é uma dissolução dessa roupagem para permissão para que emerja aquilo que eu nomeio de essência. Essência, Gostei. mais do que você sabe, você sente o que eu quero dizer. Por que que eu vou depois abordar de um modo mais profundo em imersões, em jornadas, para que aprofundemos esse conceito e como é que isso pode se dar nas práticas, nas vivências do dia a dia, porque é importante que seja adequado a aquele ecossistema, aquela estrutura aonde que possa aplicar na prática, exatamente para não generalizar, para não e isso é importante. Daí vem a questão assim de que cada contexto é um. Porém, tanto quanto os arquétipos essenciais e os valores primordiais, eles valem para todos os contextos, e é isso que está perdido. É isso que eu trago, primeiramente, que eu vou abordar nos meus cursos e em área de membros do canal depois, essa base. Porque sem essa base, fica, é como assim, ó, tentar andar com um carro que não tem roda e não tem motor. Exige muito Sim, é esforço. isso. Passo para você, Su, mas nossa, a gente não precisa de educação, porque essa educação aí tá horrível, tá caótica, Não, é não, não, não é complicada, assim. e não é assim. Mas se nós olharmos para a educação, para esse resgate, para essa restauração da essência, eu vejo como um movimento, um processo preparatório. É isso que eu quis trazer. Eu acho que sim, ressoa muito. Eu acho que a gente já pode ir encaminhando aí, né, por causa do horário, mas o que eu queria Claro. trazer para encerrar assim é que o slogan da LC é reencontre a sua essência e viva a sua Uhum. própria natureza, É né? lindo. É. Porque acho que vai ter a ver com muitas coisas que você falou agora nessa última fala, no sentido de que a mais alta tecnologia é quando o ser humano se apropria de si e diz: Ah, não, mas essa sou eu sei para que eu vim, eu sei onde eu quero ir, eu sei do que eu gosto, eu sei como eu sinto, eu sei Isso. dos meus defeitos também, das minhas fraquezas, né? Então é esse conhecimento, autoconhecimento também foi uma palavra que foi sendo corrompida aí ao longo do, Uhum. né? Mas sobre esse autoconhecimento, assim, no sentido de apropriar-se de si, né? E aí, ouvindo tudo isso que você falou, a gente falou sobre educação e sobre tudo isso, e sobre a tecnologia humana, que é a do sentir. Então, eu acho que nesse viés da escolarização, ainda como desse lugar capitalista, de que tudo é um produto, você quer robotizar, mecanizar e controlar os resultados, é um pouco a gente sair dessa caixa, sabe? No sentido de que a educação ela não é mensurável, porque o ser humano ele não é mensurável. O ser humano ele é subjetivo, abstrato, ele sente. Então, talvez seja para esse novo século a gente lembrar que a gente sente.
E que o sentir é uma capacidade incrível e linda, e é isso que de fato transforma o mundo, é isso que motiva as pessoas a se colocarem em prol de alguma coisa, em cuidar do outro, né? Em mudar o mundo, em fazer um projeto que vai melhorar a questão, sei lá, do abastecimento, do lixo, que vai distribuir melhor a comida, que vai distribuir melhor a renda. A gente só pensa, aí a gente fica inteligente, porque a gente está sentindo essa sororidade, sentindo essa teia humana da vida e trabalhando em prol da vida. Agora, enquanto a gente colocar essa separação do intelecto, do acadêmico, daquele quadro, né, aquela lousa com giz. Poxa, se a gente vai estudar planta, para que a gente tem que desenhar uma planta no quadro, sendo que tem plantas em todos os lugares? Por que a gente não vai plantar uma planta e cultivar a planta e ver o que acontece, né? Então, eu estou dando esse Ah, exemplo, mas para tudo na vida, né? Ninguém aprende a nadar além de um livro sobre natação. Você precisa ir lá e entrar na água e sentir aquilo, né? Então, eu acredito que sim, a gente tem muito ainda para caminhar nessa educação, né? E em superação a esse modelo, porque justamente a escolarização ela traz como se fosse o único caminho. Mas existem tantas formas de aprender quanto pessoas existem no mundo. Só que, através dessa ideia que foi construída globalmente, muito intencionalmente e muito bem projetada por quem a projetou, é como se aí as pessoas se veem, e aí não é por mal, mas tipo assim, mas todo mundo sempre foi assim e sempre será. Para começar, não, nem sempre foi assim, né? E não precisa sim. sempre ser dessa forma. E para fechar, fechazão quando eu falei daquele livro Escolarizando o Mundo, ele vai trazer, tá bom, mas como que os povos originários aprendiam? Como se dava essa relação? Por que de repente a gente precisa de escola? Sendo que antes não precisava, as crianças aprendiam na convivência. Também não acho que hoje em dia a gente tem a condição de voltar a uma ancestralidade de vivência, porque a gente já tem um mundo tecnológico, a gente já tem várias coisas que foram agregadas nessa cultura. Mas eu acho que dá para a gente repensar pequenas coisas, dá para a gente olhar e falar, nossa, por que segregar as crianças, por exemplo, né, no ambiente social? A escola é uma segregação, Sim, de fato. né? Então, por quê? Por quê? Então, quando a gente começa a se perguntar por quê, tem um porquê, tem uma explicação. E isso vai trazendo essa consciência também vem através de conhecimento. Porque eu acho que do sentir, às vezes a gente sente alguns incômodos, a gente fica revoltado com algumas coisas que acontecem no mundo, na sociedade, a gente se põe em dúvida. Mas o que dizem pra gente é muito manipulatório. Ah, não, imagina isso, não, 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 não. E aí, quando você vai mesmo falar, mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Então, aí vem a educação, o conhecimento. É o conhecimento que vai trazer a consciência. É você saber os porquês de cada coisa, e às vezes o porquê não tá ali tão fácil, É, mas a gente consegue encontrar. quantos minutinhos nós temos? Você Passamos pode de vir? todos já. Hã? Passamos de todos. Passamos de todos os minutos que a gente tinha Ok. combinado. Depois eu faço alguns adendos, porque a base, o propósito, começa por um revisionismo. Eu não gosto muito de ismo, então vou falar de outro modo, por uma revisão conceitual. Essa revisão conceitual é o fio da meada para uma reprogramação, para romper com esses condicionamentos danosos, nocivos, de dor, de queixa, de sofrimento, de medo. Então, eu vou bem pela base, né? Uma revisão conceitual faz parte desse processo que é a proposta da ser essência,
a partir de que o humano, e sempre com foco no adulto, sem esquecer das crianças, porque os adultos precisam continuar sendo, precisam ser melhores cuidadores das Isso, crianças, protetores, né? Então, sendo que aí sim podem fazer a correção sistêmica em si, no seu próprio sistema. E aí, palavras e conceitos como capitalismo, capitalismo, por exemplo, deixam de ter esse ruído. E a gente olha para o recurso, para o capital, sem entrar no viés conflitivo e pejorativo, e olhando para essa questão da produção de capital e de renda, desde que haja equanimidade e harmonia, está bem. O problema é voltar digamos, lá nos primórdios, sendo que há uma evolução. E a questão adaptativa do humano é só uma questão de ajuste sistêmico, eu vejo desse modo. Então, se nós caminhamos para uma nova oitava de luz, olhando para a transição planetária, ela é irreversível. Se houver resistência e medo, perdura a dor e não se consegue nada. Se houver essa inteligência verdadeira, que é a verdadeira inteligência, escolher dentre, aprender a discernir e convergindo, né, a questão da dualidade dos opostos para uma harmonia, para uma união, para uma cooperação, aí sim, nós encontramos a partir da própria singularidade, do próprio trabalho que é ele individual, que Jung falava da individuação, eu falo de outro modo, com outros termos, mas é esse processo que se trabalha internamente também o espectro do coletivo, tá? Essa é a visão, porque daí não há essa dicotomia a partir desse interno que floresce, que ele transborda para o externo. E aí a gente vê fora aquilo que a gente faz a correção sistêmica dentro de nós. Esse é o meu fechamento, então. Eu acho que extrapolamos o horário. Eu agradeço sim, muito a mas foi isso muito por estar bom. até agora. E é isso. É sempre muito bom trocar e tecer, né? E eu acho que estamos juntos aí para aprender, para crescer e para. É isso, às vezes existe um desafio de falar sobre as coisas, de é, essa liberdade que a gente almeja, né? De expressão, de consciência. Às vezes ela soa como uma afronta para outras pessoas, como uma ofensa, né? Aham. E o quanto que, na verdade, isso é sobre o adulto, mas vai reverberar na relação com a criança, né? Porque eu acho que a gente só vai conseguir ter uma relação absolutamente respeitosa e integral da criança a partir do momento que a gente aprender a ser adulto e equilibrar esse respeito ao consentimento, à autodireção do outro, ao espaço do outro, às decisões do outro. Então, eu sempre trago essa, tá, é sobre o adulto, mas no final é sobre a humanidade, é sobre todos nós, enquanto seres humanos, em busca dessa plenitude que talvez espiritualmente aí na tua fala vai ser essa evolução É, de frequência, essa exato. transformação do que materializa Uhum. depois, da forma como se dão as relações, de tanta desigualdade no mundo. Isso vai equalizar a partir do momento que a gente se apropriar da grandiosidade que é de fato ser um humano e utilizar essa Exato, tecnologia da melhor maneira possível, sabe? Essa exato. tecnologia aqui que eu falo, né? É, Essa tecnologia isso, humana. isso. Exato, é. E que as pessoas, ao nos escutarem, comecem a enxergar, a olhar para a palavra humanidade como um valor supremo da consciência, e não meramente como um coletivo de humanos. Olhe para a humanidade como um valor que começa a emergir. E é algo maravilhoso. Com ele vem fraternidade, vem cooperação, vem o amor sábio, exigente, justo, vem tantos outros, né, maravilhosos. E o quão bem
nos fazem palavras bem ditas, palavras ditas com responsabilidade, porque elas vêm de uma frequência harmônica. Antes de a palavra ressoar, vem de uma frequência harmônica. Eu falo isso também porque eu tenho tido experiências e algo maravilhoso. Quando a gente tem repertório, mas esse repertório é nutrido por uma força invisível, Su, que ela está dentro de cada humano que se propõe a tal. Um beijo no coração de vocês, Su, um beijo no teu coração e até um outro momento. Até breve, que Até logo, logo a breve. gente vai ter mais produções aí, né, Alci? Essa Isso, parceria ainda vai render muito. tá.